Voltando ao First Mile, houve, embora o delegado faça alguma mistura entre First Mile e monitoramento legal, há uma autoridade, um parlamentar que foi, sim, ao que parece, foi sim, monitorado com o uso do First Mile, o então deputado João Willis. Detalhe, esse monitoramento ocorreu antes de Alexandre Ramagem tomar posse como diretor da ABIN, fato objetivo. Antes. É por isso que a autoridade policial citou aqueles registros de entrada, de acesso físico de Alexandre Ramagem às dependências da Polícia Federal, para dizer que, olha, Alexandre Ramagem só tomou posse em julho, mas em maio ele já frequentava a ABIN. É óbvio que ele frequentava a ABIN. 2 vezes. Ele foi 2 vezes à ABIN antes da posse. Ele ia ser empossado como diretor do órgão nacional de inteligência. Ele foi visitar a instituição que, dali a algumas semanas, ele passaria a gerir. 2 vezes, Alexandre Ramagem, ao contrário do que o Ministério Público afirmou, não foram logs de entrada em First Mile, foram registros de entrada nos prédios físicos, nas dependências físicas da ABIN. Maio e junho. Antes de Alexandre Ramagem tomar posse como diretor do órgão. Claramente, essas informações foram utilizadas pela autoridade policial para vincular esse monitoramento ilegal realizado sobre o então deputado João Willis, vinculá-lo a Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem sequer era o diretor da ABIN à época. É disso que se trata. É por isso que eu digo, o relatório da PET 1108 merece redobrada cautela na sua análise, merece muito debate sobre ele. E ele aportou nos autos somente após encerrada a instrução processual dessa ação penal. Para além disso, em relação à desinformação produzida no âmbito da ABIN, de fato, há um diálogo que foi colhido em celulares entre Marcelo Bormevé e Giancarlo Rodrigues, ambos um policial federal, um sargento do exército, ambos lotados na ABIN, em que eles pegaram um documento de texto, outro documento de texto, positivo, DocX, que se referia, trazia informações sobre o quadro societário da empresa Positivo, então fabricante de urnas eletrônicas. O documento trazia informações sobre o quadro societário dessa empresa. E a defesa, sim, defendeu o caráter institucional desse documento, sobretudo baseado no acordo em vigor com o TSE, para que a ABIN atuasse junto ao TSE para implementar, aumentar, melhorar, aprimorar a segurança das urnas. Esse acordo havia. Esse documento estava lá, e nada mais. Havia um documento. Esses 2 servidores, com base nesse documento, sim, produziram desinformação, sabe, algo extremamente reprovável relacionado ao ministro Luiz Fux e ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ligando parentes do ministro Barroso à empresa, sim, desinformação. A defesa já havia dito que a Ramagem não deu ordens nesse sentido, que essa responsabilidade não poderia ser atribuída à Ramagem, salvo se admitíssemos culpa em vigilando, culpa em eligendo, responsabilidade penal objetiva. Fato é que Marcelo Bormevé, o autor da façanha, em interrogatório prestado na ação penal, uma das ações penais decorrentes das investigações da PET 12.100, ele afirmou que essa conduta, essa desinformação, teria sido fruto de ímpeto político, em razão da polarização vivida, enfim. Marcelo Bormevé, seria fácil para ele. O diretor-geral mandou que eu fizesse, eu fiz. Não, ele falou, fiz. Era o momento, era o caos, era a polarização, era esse inferno dessa polarização. Opinião pessoal, esse inferno que vivemos por conta de políticos de estimação. Não há um elemento que demonstre uma ordem direta ou indireta que fosse de Alexandre Ramagem para a produção de desinformação. Neste caso, ministro Fux, de produção de informação em relação a Vossa Excelência. O que há é Marcelo Bormevé, o autor da façanha, reconhecendo, fiz por ímpeto, por índole, em razão da polarização política. Isso é um dado objetivo. Doutor, claro, descontar o tempo do advogado, eu ouvi
esse absurdo que foi atribuído a um bom policial, que eu acho que isso é uma desqualificação qualificada como bom policial. Mas, independentemente disso, citado essa questão que não tem a menor importância, a menor lógica, eu evidentemente que não iria me dar por impedido de julgar por causa disso. Isso não vai influir em nada. Aqui já se alegou impedimento, que o colega seria vítima, o outro participou da prisão, enfim, o outro colega teria sido advogado. Eu não tenho, isso aí não infirma de forma alguma a minha independência, malgrado tenha sido realmente um desvio gravíssimo de quem se diz bom policial. Excelência, não tenho a menor dúvida disso, e aqui volto a reafirmar. A defesa de Alexandre Ramagem, em momento algum, se valeu desses incidentes, não criticando os colegas, agiram de forma legítima no exercício de suas funções, aplaudo a atitude deles. Mas a defesa de Alexandre Ramagem não arguiu impedimento, suspeição, incompetência. A defesa de Alexandre Ramagem sempre foi direto aos fatos, aos elementos, às imputações, porque eles não dão sustentação àquilo que o Ministério Público afirma. Isso vale para aquela investigação, um dossiê que seria elaborado em desfavor do ministro Alexandre. Também, Marcelo Bomervé, conversando, em diálogo com o Giancarlo. E no relatório, esse relatório da PET 1108, nenhuma alusão ao nome de Alexandre Ramagem foi feito. Lá vai Marcelo Bomervé e Giancarlo fazendo, índole, sabe, uma questão política, enfim. E, por fim, excelências, para terminar, a PET 1108 trouxe fatos que não haviam, de modo algum, sido sequer mencionados, ainda que indiretamente, na denúncia. Interferência de Alexandre Ramagem em favor de Flávio Bolsonaro em Receita Federal. Sendo que, aí sim há, na PET 1108, nos autos dessa PET, um áudio, essa reunião foi gravada, e Alexandre Ramagem, de forma enfática, a ABIN não pode se meter nessa questão, essa questão está jurisdicionalizada. Ele só faltou falar, vocês estão malucos, a ABIN não pode fazer isso. A ABIN não pode fazer isso. Para além disso, esse fato, além de não ter sido ventilado na denúncia, não guarda relação com a imputação feita. Se Alexandre Ramagem estivesse atuando em benefício de Flávio Bolsonaro, questão de ordem estritamente pessoal do presidente da República, entendam? Sim, se esse fato ocorreu, e a defesa nega, mas se tivesse ocorrido, era um grande desvio de finalidade, mas sem relação com atentado contra o Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Teria-se de ordem estritamente pessoal do senhor presidente da República. Mesma questão vale para o PAD, que foi instaurado no âmbito da ABIN, que só foi ventilado agora em alegações finais pelo Ministério Público, porque consta somente do relatório final da PET 1108, de que Alexandre Ramagem teria intercedido no PAD para evitar que a questão do First Mile viesse à tona e o prejudicasse, sendo que Alexandre Ramagem determinou, inclusive, que a corregedoria da ABIN, isso é um dado objetivo, procedesse à análise da legalidade na utilização dessa ferramenta. Alexandre Ramagem fez isso 2 vezes. 2 vezes. Excelências, meu tempo está esgotado, inclusive já usei a canja do ministro Fux. Muito obrigado. Excelências, muito obrigado pela consideração, pela paciência, pelo tempo. Presidente. Pois não, ministra Carmen. Excelência, me permite, eu queria apenas fazer não propriamente uma indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade.
a auditoria desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... Por favor, sim, porque foi muito repetido, eu estou copiando e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020 e 2021, não era o ministro Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo. Realmente. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Agradeço, ministra Carmen, agradeço ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto.